Olá, tudo bem, meus queridos? Estou aqui hoje para falar para vocês um pouquinho da minha opinião sobre o polêmico Big Brother. E o pessoal tem pedido para eu dar a minha opinião sobre esses conflitos que vêm ocorrendo dentro da casa. Então vamos lá. A primeira coisa que eu posso observar é a questão da separatividade. As pessoas no intuito, por quererem auxiliar, por uma causa, lutar por uma causa, muitas vezes acabam levando seus estados emocionais, suas condições psicológicas em nome dessa causa, mas se misturam muito e acabam causando algum tipo de separação. E aí a separação vai rompendo com a fraternidade, com a solidariedade, ao ponto, em uma situação extrema em que as pessoas estão numa condição de muita emoção, de muita pressão, não se recordarem de serem solidárias umas com as outras minimamente. E isso nos dói bastante, Aqui do lado de fora a gente percebeu que teve toda uma comoção a respeito dessa solidariedade que deveria ter existido em momentos ali muito especiais. Outra coisa que chama também bastante atenção é justamente essa cobrança das pessoas, de terem que ajudar umas às outras. Deveria ser natural. Mas o que muitas não sabem é que para a gente conseguir fazer esse movimento para fora, primeiro devemos fazer um movimento interno. Temos condições de nos conhecer, tratar nossas feridas minimamente, para depois prestar auxílio ao outro. Quando alguém tem uma ferida interna, um problema emocional muito latente, ele está mal resolvido, aquela pessoa não consegue nem pensar naquela situação, aquilo dói demais, é muito difícil ela conseguir auxiliar o outro. Por isso é tão importante a gente se conhecer e se cuidar dos traumas que ficaram da nossa infância. Assim nós vamos conseguir cuidar do outro muito mais facilmente. Eu me lembro, por exemplo, quando eu era criança e adolescente, até a fase da adolescência, eu tinha muita dificuldade em lidar com a morte. Então, às vezes, um amigo perdia um parente muito querido e eu sofria muito e não conseguia ir até ele, dar um abraço, dar um apoio, porque aquilo me feria demais. Então, eu não queria chegar até ele muito em prantos, muito dolorida, para não causar mais dor, piorar a dor dele. Isso eu tinha em mente. Depois, é claro, com crescimento, muita psicoterapia e tudo mais, eu pude aprender a lidar com essas questões e hoje sim, eu estou preparada para lidar com a dor do outro, dessa e de tantas outras formas, porque eu cuidei das minhas primeiro. Então, quando uma pessoa não consegue fazer esse movimento de auxiliar o outro, é porque provavelmente faltou algo aí no seu aprendizado ou algo que está lá dentro do seu coração e que não foi bem resolvido, está muito machucado ainda. Por isso que é importante a gente se cuidar. Só assim a gente vai conseguir cuidar do outro também. Um outro ponto que eu acho importante, já falando de cuidar, é a questão do processo psicoterapêutico, O psicólogo, ele também é um ser humano. Quando ele não está na função de psicólogo, ele é uma pessoa como qualquer outra. E os psicólogos, eles também fazem a sua psicoterapia para poder lidar com as suas questões e depois ajudar ao próximo. Então, passar por processos psicológicos é importante para todo mundo, assim como o médico também passa lá no seu médico, passa em outras especialidades, o psicólogo também, ele passa e todos nós deveríamos passar, deveríamos em algum momento da vida dar um pouco de atenção para esse estado emocional,
para esse estado psicológico e procurar um profissional, um psicólogo capacitado para poder conversar, falar das suas emoções e ir tratando essas coisas que a gente geralmente não aprende na TV, não aprende no ensino médio, na escola, né? Então, se nós não formos atrás para procurar desenvolver e lidar com essa vida emocional, acabamos ficando um pouco perdidos nessas questões e não entendemos por que temos um pensamento sobre como é certo agir e na hora de fazer não conseguimos. Está aí uma boa pergunta, né? Para você se fazer. Você já passou por isso? Às vezes é uma questão emocional e precisa ser tratada com um especialista das emoções, um psicólogo. Uma outra coisa que eu pude perceber também é a força, né, e a coragem que nós conseguimos ter para sair de uma relação abusiva. Ficou claro, eu acho, né? Para quem ainda não sabe, eu deixei no meu feed, tem algumas postagens sobre relacionamento abusivo, tem uma postagem justamente sobre essa questão do Big Brother agora, que vai explicar um pouquinho, né? Mas enfim, o que importa disso, na questão do relacionamento abusivo, a primeira coisa é saber reconhecer. Você tem que reconhecer e saber o que é um relacionamento abusivo para você conseguir enxergar se está em um. E aí sim conseguir ter ferramentas para solucionar essa questão. E aí, tendo essa consciência, né, que a gente adquire através do conhecimento mesmo, lendo, se informando, pesquisando, fazendo seu tratamento, depois a gente cultivar essa coragem, essa força para poder sair desses relacionamentos e decidir qual é o rumo da sua vida, qual é o caminho melhor a seguir, né? O que eu quero para mim. A gente não pode, precisa ficar bem claro, a gente não pode querer dominar o outro, mexer com o outro, mas a gente consegue fazer as nossas decisões, decidir a nossa vida, para onde queremos andar. E isso é maravilhoso. Quando a gente percebe e consegue ter essa coragem, é muito bom e é muito importante. Agora, uma coisa bastante séria que eu quero falar com vocês, né? Eu sei que o pessoal ficou muito chateado, tá todo mundo muito, né, comovido com essa situação, e que bom, sinal de que ainda temos bastante juízo. Mas é importante também não julgar, porque como agora falando como psicóloga, dentro, né, do consultório nós acolhemos todos os casos. Geralmente uma pessoa que fere o outro, né, é uma pessoa que já está muito ferida. Então, provavelmente ela é a que vai sofrer mais, porque na verdade ela já está nesse processo de sofrimento há algum tempo. E cada ser humano possui uma história única e que é sagrada. Por que é sagrada? Porque essa história o construiu e levou a ser o que ele é, de alguma forma. E nós, em algum momento, vamos ter que auxiliar a resgatar esse ser humano. Então, gente, é muito importante a gente ter uma visão de não julgar o que aconteceu, e sim tentar compreender, primeiro, para, se possível, auxiliar essa pessoa, e segundo, se eu não tenho condições de ter essa visão ainda, né, desse outro lado, é porque talvez tenha algo em mim que eu não consigo compreender também, né? Eu preciso me compreender, porque uma pessoa que fere o outro é porque provavelmente ela já está vivendo e se ferindo há mais tempo, ou por questões que vêm da infância, que ela foi algum trauma que ela viveu, ou vários deles, nós não sabemos. Mas tenho certeza do que eu digo para vocês nesse momento, que se alguém está ferindo o outro,
essa pessoa com certeza precisa muito de ajuda e que talvez ela não saiba ou não enxergue isso. E aí cabe a nós, né, fazer esse acolhimento, ter essa compreensão. Quem errou precisa, né, pagar pelo erro. É importante que quem erre tenha a chance de pagar pelo erro, para que ele possa se redimir e construir um ser humano melhor daquele ponto em diante. Então eu deixo essas dicas para vocês. A primeira, que é lutar sim, né, pelas causas importantes, manifestar-se, mas sempre mantendo esse senso de fraternidade e de solidariedade, não se esquecendo disso. Ajudar a si mesmo, se cuidar para conseguir auxiliar ao outro. Outra coisa é, entendendo tudo isso, utilizar-se da força e da coragem, tomando posse da sua própria vida, para não ficar nessas relações abusivas e poder escolher relações cada vez melhores. E a última é a gente, né, se cuidar. Porque se uma pessoa caiu, qualquer um de nós pode cair. Por uma pressão ou por outra da vida, nós não sabemos. Mas isso é possível. Porém, se uma pessoa teve essa coragem de deixar tudo que é menos importante para trás para preservar sua saúde mental e teve coragem de sair dessa posição, tomando as rédeas da sua vida, a gente também pode se inspirar. Nós também podemos. Um grande beijo e até mais.